tarde, caros companheiros espíritas e simpatizantes da doutrina que estão acompanhando a Rádio Biguaçu FM. Estamos iniciando mais um programa Conhecendo o Espiritismo. Vamos ouvir agora o hino de louvor a Deus na voz de Marcos Viana, o Pai Nosso. Os livros, as revelações são colocadas em livros físicos para acordar a nossa memória ou para soprar as brasas da nossa consciência. Essa é a função, essa é a finalidade das revelações. Kardec aprofunda o tema. 622. Deus confiou a alguns homens a missão de revelar sua lei? Há algumas criaturas no planeta encarregadas de soprar brasas, de acordar os homens, de conduzi-los nessa busca da própria consciência, da lei divina dentro de si mesmo? Sim, certamente. Em todos os tempos, houve homens que receberam essa missão. Todos os tempos. São espíritos superiores, encarnados com o objetivo de fazer a humanidade progredir. Aí o Kardec pergunta sobre aqueles que falharam, que misturaram verdades com mentiras, né? E os espíritos respondem, e aí ele prossegue na 624. Qual o caráter do verdadeiro profeta? Profeta aqui entendido como aquele intermediário, aquele instrumento de que Deus se serve para revelar-se e para revelar as suas leis, para lembrar as criaturas.
O verdadeiro profeta é um homem de bem, inspirado por Deus. Podeis conhecê-lo pelas suas palavras e pelos seus atos. Deus não pode servir-se da boca do mentiroso para ensinar a verdade. Em resumo, você conhece a árvore pelo fruto. Não é pela cor, nem pela folhagem, nem pela beleza das flores, é pelo fruto que você colhe da árvore. Aqui não adianta o marketing. Se eu estou colhendo uva e a árvore está dizendo que é laranjeira, tem alguma coisa errada. Essa árvore está com crise de identidade. Nós conhecemos a árvore pelo fruto. E então Kardec formula a questão que nos interessa nessa noite. Questão 625. Ok. Em todos os tempos, Deus enviou espíritos superiores para soprar a brasa da nossa consciência. Imagine, eles não estão trazendo algo que nós não conhecemos. Quando um espírito vem trazer uma revelação, ele não vem falar de algo diferente. Ele vem simplesmente mostrar o que já está dentro de nós, mas nós somos incapazes de enxergar. Ou por displicência, ou por evolução ainda limitada. Porque à medida em que progredimos espiritualmente, a nossa visão se amplia, a nossa visão de Deus, da natureza e das suas leis. Ele pergunta: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? E a resposta é: vide Jesus. Jesus. E Kardec então escreve essa nota que eu gostaria de ler pausadamente. Para o homem, para os seres que estão na Terra, Jesus representa o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nos oferece Jesus como o mais perfeito modelo. E a doutrina que ensinou é a mais pura expressão de sua lei. Porque sendo Jesus o ser mais puro que já apareceu na Terra, o Espírito de Deus o animava, o inspirava, o conduzia. Se alguns dos que pretenderam instruir o homem na lei de Deus, algumas vezes o desencaminharam, ensinando-lhes falsos princípios, foi porque se deixaram dominar por sentimentos demasiado terrenos e porque confundiram as leis que regulam as condições da vida da alma com as leis que regem a vida do corpo. Muitos deles apresentaram como leis divinas o que eram simples leis humanas, criadas para servir às paixões e para dominar os homens. E ele encerra o comentário da questão 625. Então, quando nós falamos da figura de Jesus no Espiritismo, é preciso fazer um esforço enorme. O primeiro esforço, o Jesus que o Espiritismo apresenta é um Jesus que desceu da cruz. Ele deixa de ser um símbolo puramente religioso. Ele deixa de ser uma criatura para ser simplesmente adorada e se transforma em um educador da alma. Um guia e modelo
que caminha entre nós e que nos conduz na jornada de encontro com Deus. No encontro de nós mesmos, no encontro com a nossa própria consciência. O Jesus que o Espiritismo apresenta não é um Jesus que traz as pessoas para Ele, é um Jesus que guia as pessoas para Deus. Há muita diferença. Há uma infinita diferença. Por isso, quando dizemos do aspecto religioso do Espiritismo, na verdade apontamos para essa característica. Não há dogmas aqui. Não há estrutura sacerdotal. Não há instituições que dão ordens. No Espiritismo, a religiosidade é vivenciada de uma maneira completamente diferente. Porque essa religiosidade se transforma numa busca interior. É como se nós observássemos o modelo de conduta moral e tentássemos a cada dia aproximar a nossa conduta a esse modelo. Essa é a proposta. Essa é a proposta. Evidentemente, sem abandonar a fé, sem abandonar a esperança, sem abandonar a introspecção, a prece. Todos esses aspectos são resgatados, mas integrados num todo maior. Estamos enfatizando isso porque todos nós aqui somos espíritos egressos de experiências milenares. Alguns aqui já viveram 10, 20, 30 reencarnações na Índia. E quando chegam ao grupo espírita, é natural que tragam essa experiência. Outros aqui viveram milênios incontáveis na China. Outros aqui vieram da experiência dos hebreus. É natural. Outros aqui vieram da experiência da Grécia, de Roma, dos celtas. Viveram experiências religiosas. E quando se aproximam do Livro dos Espíritos, quando se aproximam da questão 625, é natural que essa questão seja lida com a lente da experiência pessoal. A pessoa olha para essa questão com os óculos que ele usa há 3.000 anos. É preciso, então, guardar as experiências e abrir a mente e o coração para uma nova compreensão. Para uma nova compreensão. O Jesus que o Espiritismo apresenta para o mundo não é um Jesus interessado em punir pessoas. Não é um Jesus interessado em catalogar pecados e apontar pecadores. É um Jesus educador que veio mostrar que nós estamos mergulhados nas leis divinas. Ninguém consegue andar em Miami sem obedecer à sinalização. Há leis de trânsito regulando o tráfego de veículos. E ninguém consegue evoluir espiritualmente sem obedecer às leis divinas. Virar para a direita ou virar para a esquerda não pode ser feito de qualquer jeito. Há leis divinas guiando o nosso destino. Essas leis morais estão no Evangelho.
elas foram ensinadas por Jesus. E mais do que isso, elas foram exemplificadas por Ele. Ele não apenas falou, Ele se antecipou e mostrou como fazer. Como conduzir-se. O homem Jesus. Dezembro é um mês muito especial, como são todos os meses de dezembro. As casas, as ruas, as avenidas se enchem de luzes. Cantos, cantigas, dramatizações do nascimento de uma criança singular se reprisam em escolas, templos e associações. Em nome de um menino, os corações se sensibilizam e cada qual procura tornar muito bom o dia do Natal. Eclodem emoções. E ante tanta sensibilidade que desfila ao longo desses dias, é de nos indagarmos: quem é essa criança cujo nascimento é evocado, mesmo após decorridos mais de 20 séculos da sua morte? Porque, afinal, costumamos comemorar o aniversário na Terra dos que estão conosco. Depois que realizam a grande viagem rumo ao invisível, nós lembramos outras datas. Mas ninguém pensa em realizar festa de aniversário para aquele que já se foi. E outro detalhe muito significativo: no dia em que se comemora o aniversário dessa criança, quem recebe os presentes são os que promovem a festa numa alegre troca de embrulhos, lembranças e mimos. Só mesmo um espírito tão grande quanto o do Cristo poderia atravessar os séculos e prosseguir lembrado. Foi tal a revolução que promoveu no espírito humano que a Terra o recorda ano após ano. Sua revolução não utilizou armas de fogo, ferro ou aço. Foram, no entanto, as mais invencíveis armas do amor e da bondade. Desde o nascimento exemplificou. Rei das estrelas, Senhor dos espíritos, tornou-se criança, adolescente, homem e viveu com os homens. Demonstrou através de pouco mais de 3 décadas que não importam as circunstâncias, quem deseja ser bom pode sê-lo. Viveu em período em que a política romana comandava o mundo, em que a hipocrisia farisaica imperava, e, no entanto, manteve-se puro. Lecionando humildade ao nascer em um berço de palha, traduziu a lição do trabalho na carpintaria de seu pai José. Ele que moldara, junto com o Pai Supremo, as formas da terra que habitamos, não se envergonhou de domar a madeira e transformá-la em bancos, mesas, utensílios domésticos outros. Senhor e Mestre, em cada momento de sua vida, ensinou pelo exemplo, testificando que o bem vence o mal, a luz vence a treva. Mais de 2000 anos são passados desde a sua vinda à Terra. Quando nos decidiremos por lhe seguir a excelsa doutrina, que conjuga o verbo amar e que utiliza os substantivos doação, renúncia, abnegação? Você sabia que Jesus é nosso modelo e guia? Por isso mesmo, nenhum de nós deve se dizer desiludido com essa ou aquela postura equivocada de seguidores de qualquer credo. Porque, afinal, o que importa mesmo é a conduta do nosso Mestre Jesus, que em nenhum momento abandonou as linhas do dever e do amor sem limites. Olhe para mim, preste atenção. Vou lhe contar uma história de amor.
ele chegou, falou assim: o céu lhe dou, se você quiser. Basta fazer o que eu fizer, dando de si o que há de melhor, sem distinção, sem ambição, é se doando que você tem a mim. Faça aos outros o que quer pra si. Faça tudo com coração. Ele falou, eu sou amor. Só se vai ao Pai por mim. Jesus, 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 o Mestre, o Senhor. Jesus, 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 a maior história de amor. Jesus ama todos como igual condição. Viver seu amor é o caminho da sublimação. Jesus, Jesus, amigo, irmão, Mestre, Senhor. Jesus, Jesus, profeta, exemplo vivo do amor. Jesus, Jesus, a tua fala, fala de amor. Jesus, Jesus, vivendo bem, te presto louvor. Jesus, Jesus, amigo, irmão, Mestre, Senhor. Jesus, Jesus, profeta, exemplo vivo do amor. Jesus, Jesus, a tua fala, fala de amor. Jesus, Jesus, vivendo bem, te presto louvor. Jesus, Jesus, amigo, irmão, Mestre, Senhor. Jesus, Jesus, profeta, exemplo vivo do amor. Sois vós entre as mulheres. Então pensei assim: quais mulheres? Maria representa o ápice do feminino no Evangelho e em toda a Bíblia. Ela é o cume da experiência feminina na Terra. Ela representa a aquisição e a síntese das mais altas potencialidades e conquistas espirituais que o espírito feminino pode realizar nesse plano. Ela também é a figura que permeia toda a história da vinda de Jesus. Porque ninguém vai da manjedoura ao Calvário sem saber por quê. Esse coração feminino tem a mais profunda noção de todos os lances desafiadores, profundamente desafiadores, que a providência divina lhe entregou
fim de viabilizar a vinda do governador espiritual do orbe. Há algo muito especial na mulher. Todos nós, desde os mais poderosos, desde os mais famosos, desde aqueles que detêm a maior riqueza, não importa. Nenhum ser humano realiza o processo reencarnatório se não contar com a solidariedade da mulher. A mulher é aquela que se esvazia um pouco e abre dentro dela um espaço suficiente para caber um ser. Essa capacidade de esvaziar a ponto de abarcar uma alma que realiza o seu processo reencarnatório, talvez aponte para uma das características mais tocantes da presença de Deus na sua criação. Porque Deus também, sendo todo-poderoso, sendo a inteligência suprema, abre um espaço na sua grandeza para que caibam seus filhos. É por isso que Francisco Cândido Xavier dizia que a maternidade é um segredo entre a mulher e Deus. Deus conta com a mulher, do mesmo modo que a mãe conta com Deus para a mais grandiosa missão na face da terra. Porque essa história começa com uma jovem prometida em casamento a um homem. Então, de repente, a jovem está grávida. E muitos ficam aí perguntando: ficou grávida mesmo? Não ficou grávida? Estava casada? Não estava casada? Sem perceber que essa história, na verdade, é uma parábola que está resumindo toda a história bíblica. E o José olha para a moça, e todo mundo olha para o José e fala: e aí? Ele fala: vou pedir o DNA. Percebe? Então, somos capazes de captar agora a angústia de Maria? Você é capaz agora de penetrar na angústia de Maria de Nazaré? Porque a angústia dela é a angústia de todas as mulheres da Bíblia. Uma lágrima dela é a somatória de todas as lágrimas do feminino no Velho Testamento. Então talvez você ache que seja um glamour receber no ventre o governador espiritual do planeta. Mas para essa guerreira, a história começou com uma boa dose de desafio. E é então que ela vê o anjo. E é então que o anjo fala o que a Santana fala. E o que faz Maria? Sabe o que faz Maria? Ela muda a história bíblica, porque todas as outras mulheres antes dela preferiram agir antes de Deus. Todas as outras mulheres se apressaram. Poderiam ter aguardado a intervenção divina, mas como nós encarnados, fizeram exatamente o que nós fazemos. O que nós fazemos? Deus é lento, deixa eu resolver do meu jeito. Eu vou encontrar uma solução. Eu sei que é pior, mas como Deus é devagar, eu gosto das coisas rápidas e mal feitas. Mas essa não. Sabe o que ela dirá? Maria dirá:
o que nenhuma mulher antes dela teve coragem de dizer: eis aqui a tua serva, faça-se em mim segundo a tua vontade. Ela simplesmente, às vésperas de receber no seu ventre o maior espírito que já veio ao mundo, ela fez a escolha mais certa e a mais difícil que uma mulher já fez. Ela entregou a Deus: eu sou tua serva. E Deus agiu. Deus manda o anjo e ele fala com José. Percebe? Não fica apegado a detalhes históricos. Não fica preso a minúcias. Essa história é uma sublime lição. Porque o anjo aparece a José e diz para ele: você está ficando louco, meu amigo. Você sabe quem está no ventre da tua futura esposa. Sabe? O nome dele é salvação. Porque ele vem para ser o guia da humanidade inteira. Doravante, ninguém precisará peregrinar sem rumo sobre a face da terra. Ninguém precisará mais fazer experiências loucas, porque ele será o modelo. Ele vem salvar o ser humano de si mesmo. Vem nos salvar de nós mesmos. Você prefere? Eu disse de forma mais bonita. Abre aspas. Teu maior inimigo está dentro de você mesmo. Então José acaba. Então Maria, que entrega a vida e silencia, espera a ação divina. E talvez você esteja imaginando uma ação divina que vem e a arrebata de todos os problemas. Não. Ela precisa sair da sua terra. Sabe o que é para uma mulher ter que dar à luz longe da sua família? Sem ter uma mãe para ajudar? Sem ter uma tia para curar o umbigo? Sem ter um parente para visitar? E ir para uma cidade estranha, bem estranha. Humberto de Campos vai dizer que Nazaré se encontra construída sobre um verdadeiro buraco. E talvez por essa razão, por não poderem enxergar o horizonte dos nazarenos era tão estreito. Eles receberam o Cristo, mas o profeta maior não foi bem recebido naquela terra. É em Nazaré que eles tentam matar Jesus lançando de um penhasco. E ele é obrigado a sair da cidade natal. Mais tarde ele dirá: porque nenhum profeta é bem acolhido na sua própria terra. E então começa a vida não mais da mulher Maria, que já redimiu todas as mulheres. Começa agora a história da mãe, a mãe das mães, a mãe de todas as mães da terra. O modelo de mãe
E logo ela percebe naquela criaturinha algumas coisas estranhas. Por exemplo, ela o surpreende conversando com bandidos, assassinos, ladrões, homens perigosos daquele tempo. E ele, criancinha, conversando e orientando. E o coração dela vai experimentar essa angústia muitas vezes. Muitas vezes. Ela fará no seu desvelo, no seu amor de mãe, o que fazem as mães. Maria também vai procurar os benefícios no templo, quando se impressiona com o jovem Jesus dialogando com as mais altas inteligências religiosas do seu tempo. Entra humildemente em casa e pede humildemente ao seu pai José que o acolha, que o receba na humilde carpintaria familiar. Dali ele somente sairá para a sua primeira aparição nas bodas de Caná. E quem está lá? Maria. E então muda tudo. De uma hora para outra, as mãos do seu filho. Porque você fala Jesus, Senhor, Maria fala, meu filhinho, porque ela o amamentou. Ela o ensinou a caminhar. E ela verá as mãos do filhinho curando leprosos. Ela verá seu filho, ou ouvirá notícias de que ele caminhou sobre as águas do lago de Genezaré. Ela saberá que ele multiplicou pães, que ele curou cegos de nascença. Então talvez essa seja a única ocasião em que Maria tenha respirado aliviada e dito assim: valeu a pena. Valeu a pena. Todas as minhas angústias, toda a minha insegurança, ter entregado a minha vida nas mãos de Deus como uma serva. Na 98 FM, programa Conhecendo o Espiritismo. Que bom que vieste, Jesus. Jesus, quanta alegria em nossa alma quando lembramos o teu nascimento em nosso mundo. Habitas por direito planos de luz e paz na espiritualidade e deixaste-os para vires viver entre nós. Sabias que nós, teus irmãos menores, éramos e somos criaturas ainda rudes no sentimento e na ação, mas nos amas e sabes que podemos nos transformar para melhor, desenvolvendo as qualidades espirituais que Deus, o Pai nosso e teu, colocou em nossos espíritos como semente de vida eterna e evolutiva. E vieste para dizer-nos que a vida do espírito é muito mais valiosa que a do corpo, não finda no túmulo, e seus tesouros o ladrão não rouba, a traça não rói e a ferrugem não corrompe. Para alcançá-la, é preciso apenas ter olhos de ver a verdade invisível e ouvidos de ouvir os chamados do bem, e amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, perdoando sempre para também ser perdoado. Mestre incomparável, não falaste somente, demonstraste vivendo a lei do serviço incansável em favor do bem de todos, na mais pura e inalterável fraternidade. Que bom que vieste, Senhor.
Ainda estamos procurando seguir-te os passos, mas já sabemos que se nos guiarmos por essas verdades que nos ensinaste, encontraremos a paz e instalaremos o amor na terra. É sim o caminho da verdade e da vida. Ninguém vai ao Pai senão por ti. Como o povo de Israel anelava por ti há 2000 anos, assim precisamos de ti, Cristo, Messias, ungido do Senhor, para sairmos das trevas e do pranto, da guerra e da dor, para um mundo de luz e alegria, de paz e solidariedade. Nasce em nosso coração, Jesus. Aceita o humilde aposento que te oferecemos em nossa alma, neste momento de prece, e vem iluminar a paisagem de nossa vida. Que estejas conosco sempre, em nossos olhos, ao fitarmos os que nos rodeiam, em nossa boca, quando com eles falarmos, em nossos pés para caminharmos ao encontro deles, e em nossas mãos para ajudá-los sempre que precisarem. Sentindo-te dentro de nós, Jesus, invade-nos imensa alegria e vem-nos um anseio de amor por toda a humanidade. Ah, o canto dos anjos em teu Natal na terra. Agora o compreendemos integralmente, pois também a nossa alma canta. Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com todas as criaturas. Ele veio, pão da vida, luz do mundo, tinha um olhar quente, profundo e solene tinha a voz. Ele veio, mãos vazias, desarmadas, nem escudos, nem espadas, só amor por todos nós. Toda noite sem estrelas, Ele ilumina, e as nuvens mais escuras Ele desfaz. Ele veio e agitou a nossa alma, tirou a nossa calma, mas nos trouxe a sua paz. Ele veio, pão da vida, luz do mundo, tinha um olhar quente, profundo e solene tinha a voz. Ele veio, mãos vazias, desarmadas, nem escudos, nem espadas, só amor por todos nós. Toda noite sem estrelas, Ele ilumina, e as nuvens mais escuras Ele desfaz. Ele veio e agitou a nossa alma, e tirou a nossa calma, mas nos trouxe a sua paz, 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 mas nos trouxe a sua paz.
ser humano, homem ou mulher, consista na permanência em sua mente, em um instante sequer, da sinistra ideia de exterminar a própria vida, a fim de evitar que, sob o estímulo e a indução de adversários cruéis, venha cometer a mais grave das infrações às leis divinas. Salve uma vida, salve muitas vidas. Onde houver gente feliz, pode estar o próximo suicida. Vamos todos, numa corrente de amor ao próximo, diminuir o número de suicidas. Uma campanha Centro Espírita a Caminho da Luz de Biguaçu, Centro Espírita a Caminho da Esperança de Brusque. Web Rádio Fraternidade, www.radiofraternidade.com.br. Programa Espírita Luz e Fraternidade. 7 minutos com Emmanuel. Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo 20. Livro Levantar e Seguir, psicografado por Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel, capítulo 9, intitulado José da Galileia. E projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria. Mateus, capítulo 1, versículo 20. Comenta o benfeitor. Em geral, quando nos referimos aos vultos masculinos que se movimentam na tela gloriosa da missão de Jesus, atendemos para a precariedade dos seus companheiros, fixando quase sempre somente os derradeiros quadros de sua passagem no mundo. É preciso, porém, observar que, a par de beneficiários ingratos, de ouvintes indiferentes, de perseguidores cruéis e de discípulos vacilantes, houve um homem integral que atendeu a Jesus, hipotecando-lhe o coração sem mácula e a consciência pura. José da Galileia foi um homem tão profundamente espiritual que seu vulto sublime escapa às análises limitadas de quem não pode prescindir do material humano para um serviço de definições. Já pensastes no cristianismo sem ele? Quando se fala excessivamente em falência das criaturas, recordemos que houve tempo em que Maria e o Cristo foram confiados pelas forças divinas a um homem. Entretanto, embora honrado pela solicitação de um anjo, nunca se vangloriou de dádiva tão alta. Não obstante, contemplas a sedução que Jesus exercia sobre os doutores, nunca abandonou a sua carpintaria. O mundo não tem outras notícias de suas atividades senão aquelas de atender às ordenações humanas, cumprindo um édito de César, e as que nolo mostram no templo e no lar, entre a adoração e o trabalho. Sem qualquer situação de evidência, deu a Jesus tudo quanto podia dar. A ele deve o cristianismo à porta da primeira hora, mas José passou no mundo dentro do divino silêncio de Deus. O comentário de Emmanuel centra-se no capítulo 1 do Evangelho de Mateus, versículo 20. Para nós contextualizarmos esse versículo, é importante também ler o versículo 19. Então eu leio capítulo 1, versículo 19 e 20. José, seu esposo, sendo justo e não querendo difamá-la, resolveu repudiá-la em segredo. Após ter cogitado essas coisas,
eis que em sonho apareceu-lhe um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, pois o que nela foi gerado vem do Espírito Santo. Eu estou lendo a tradução que nós fizemos e foi editada pelo SEI. Aqui nós percebemos o temor de José, que era um homem justo, em receber Maria como esposa, e o anjo acalmando-lhe o coração e dizendo das origens espirituais e sagradas do filho que ele recebia. Essa figura do Novo Testamento é muito pouco citada. Nós encontramos referência a José no capítulo 1, capítulo 2 do Evangelho de Mateus, no capítulo 1, capítulo 2, 3 e 4 do Evangelho de Lucas e no capítulo 1 e capítulo 6 do Evangelho de João. A maior parte dessas referências diz respeito a José recebendo Maria, atendendo ao édito de César e levando-a para realizar o censo na sua cidade natal, e depois protegendo a criança da perseguição de Herodes. Em outro momento do texto do Evangelho, nós vamos encontrar José na carpintaria, levando o filho com Maria ao templo, quando ele já entrava na adolescência, e depois não temos mais referência de José. Nessa belíssima mensagem de Emmanuel, ele destaca que há vários vultos masculinos no Novo Testamento. Nós podemos pensar em Simão Pedro, em João Evangelista, em José de Arimateia, em Simeão e tantos outros. E muitas vezes nós, quando comentamos sobre essas pessoas, focamos a nossa atenção nas quedas, nas falhas, sobretudo aquelas ligadas ao momento da crucificação, quando todos abandonaram Jesus. Mas aqui diz Emmanuel que é preciso voltar o nosso coração para um homem integral. José da Galileia. Diz Emmanuel que ele foi tão profundamente espiritual que o seu vulto sublime escapa à análise humana. Não há material historiográfico sobre José da Galileia. Muito pouco nós sabemos sobre ele. Mas o que nós sabemos, e essa é a beleza da mensagem de Emmanuel, que houve um tempo que o Criador e os espíritos que dirigem o nosso sistema solar entregaram a esse homem, José da Galileia, Maria e o menino Jesus. Todo o futuro do Evangelho, todo o futuro da missão do Cristo esteve um dia nas mãos desse homem. E como José é um símbolo da ação de Deus no Evangelho, diz assim Emmanuel, que ele passou no mundo dentro do divino silêncio de Deus. Porque Deus age em silêncio, sempre se oculta, nunca aparece, nunca se destaca. Diz Humberto de Campos que Deus não concorre com a vaidade das criaturas humanas. E assim foi José, esse homem sem história detalhada, sem historiografia abundante, mas de ação genuinamente espiritual. Jamais abandonou a carpintaria, jamais abandonou o lar, e foi aquele primeiro esteio, aquela primeira base na qual Jesus pôde confiar para erguer o seu imortal Evangelho. Esse é um homem integral, é um homem absolutamente evangelizado e em comunhão com Deus e com o próprio Cristo. José da Galileia.
Senhor, não lastimamos tanto. Contemplar no caminho a penúria sem nome, porque sabemos que socorrerás os famintos de pão e os sedentos de paz. Dói encontrar na vida os que fazem a fome. Ante aqueles que choram, não lamentamos tanto, já que estendes o braço aos que gemem de angústia e de cansaço. Deploramos achar nas multidões do mundo os que abrem na terra as comportas do pranto. Não lastimamos tanto os que se esfalfam carregando a aflição de ferro e a cruz. De vez que nós sabemos quanto assistes os humildes e os tristes, lastimamos os cérebros que brilham e só negam a luz. Não deploramos tanto os que suportam sarcasmo e solidão na carência de amor. Porquanto tens as mãos hora por hora, no consolo e no apoio a todo ser que chora, lamentamos fitar os amigos felizes que alimentam a dor. É por isso, Jesus, que nós te suplicamos, não nos deixe seguir o passo em vão, que o prazer do conforto não nos vença, livra-nos de tombar no pó da indiferença, ainda que a aprovação nos seja amparo e guia, toma e guarda em serviço nosso coração. Eu vivo perguntando aonde ele está, se mora nas estrelas, se está na canção no luar. Eu sigo estudando o evangelho que ele deixou, me mostrando com certeza que a vida é feita de amor. Jesus amado, Jesus amigo, te sinto sempre dentro de mim. O teu perfume me faz sonhar, a vida inteira quero te amar. La 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 la. Eu vivo perguntando aonde ele está, se mora nas estrelas, se está na canção no luar. Eu sigo estudando o evangelho que ele deixou, me mostrando com certeza que a vida é feita de amor. Jesus amado, Jesus amigo, te sinto sempre dentro de mim. O teu perfume me faz sonhar, a vida inteira quero te amar. La 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 la.